Depois de 10 anos, eu finalmente fiz a releitura de Admirável Mundo Novo, que é uma distopia clássica, muito famosa, que eu li lá quando eu tinha meus 15 anos e agora eu fiz a releitura. Eu já não lembrava de nada da história, né, gente? Então foi uma experiência completamente nova pra mim e foi uma experiência ainda mais marcante do que foi há 10 anos atrás. Eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Aqui eu falo de livros, então se esse assunto te interessa, fica por aqui, que toda semana tem vídeo novo. Por não lembrar de mais nada desse livro, gente, foi uma experiência realmente de leitura pela primeira vez. Porque há 10 anos atrás, eu tinha 15 anos, estava lá no ensino médio, fiz a leitura desse livro pela primeira vez e por muito tempo eu fiquei falando, nossa, ele é um dos meus livros favoritos, ele é um dos meus livros favoritos. Só que depois de alguns anos, eu já não lembrava mais da história e aí eu parei de indicar esse livro, de comentar sobre ele, até eu comprar essa versão aqui em 2022 e finalmente fazer a releitura. Agora eu posso novamente criticar esse livro, falar sobre ele. A releitura desse livro, ela me fez relembrar por que eu amo as distopias e me fez novamente reforçar um pensamento que eu já tinha, mas agora consolidar ainda mais, que as distopias são um gênero que fazem a gente pensar criticamente como nenhum outro, eu acho. Eles são livros que pegam coisas que já existiram ou que existem na nossa realidade e eles exageram ao ponto do quase absurdo para deixar um ponto muito claro e que você fica, não, gente, isso é muito absurdo, isso jamais aconteceria. Mas tá pautado em coisas que realmente existem. Então isso é o que eu acho, uma das coisas que eu acho mais interessantes nas distopias, esse exagero beirando ao absurdo para realmente fazer um ponto, né, ter um ponto. E isso é o que realmente assusta, porque a gente pensa, nossa, que coisa absurda, isso jamais aconteceria. Só que tá pautado na realidade, e aí você fica, nossa, mas tem um fundinho de verdade. Tem um fundinho de verdade, porque muitas distopias têm essa base científica, né, porque, enfim, tá relacionado aí também com as ficções científicas, e aí você fica, eita, mas será? Então, Admirável Mundo Novo, ele é um livro do Aldous Huxley, que foi publicado pela primeira vez em 1932. Esse livro, junto com 1984, do George Orwell, e Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, fazem parte aí, né, são considerados os três clássicos da distopia, são os Cavaleiros do Apocalipse. E eu já li todos os três, tenho todos os três aqui inclusive. Nesse livro, a gente tem uma realidade distópica em que todos os seres humanos, eles são criados em laboratório. Os seres humanos não são mais gerados dentro de corpos, né, dentro de corpos humanos, eles são gerados em laboratório. A história se passa em Londres, em 2540, nos nossos dias, né, mas eles não contam mais o tempo assim, porque eles passaram a contar o tempo a partir de Ford. Então tem o Ford lá que criou a linha de produção, né? E ele é venerado aí nessa realidade e os anos são contados a partir dele. Então na nossa contagem seria 2540 depois de Cristo, né? Porque a gente conta depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Para eles é o ano 632 depois de Ford. A gente vai acompanhar alguns personagens, né? Tem alguns personagens principais aí dessa história. Primeiramente ali a gente começa acompanhando o Bernard. Ele é um alfa mais, né? Ele faz parte da casta alfa mais, vocês vão entender mais pra frente o que é isso. Ele é um psicólogo especializado em hipnopédica, que também vocês vão entender já o que é. E ele é um desajustado dentro dessa sociedade, ele é um diferente, porque ele tem uma estatura menor do que todos os outros alfa mais, e isso faz com que ele seja visto tipo, nossa, deu alguma coisa errada aí no momento que ele estava lá no laboratório, o embrião dele, esqueceram de colocar um pouquinho de crescimento, por isso que ele ficou desse tamanho. E aí ele se sente justamente desajustado dentro dessa sociedade em que cada casta é criada de uma forma muito específica. Então se você tem uma coisinha que te diferencia dessa classe a qual você pertence, você é meio assim escanteado, né? Você sofre preconceito. Então a gente começa acompanhando, na verdade, um grupo de jovens que vai começar a trabalhar numa clínica de produção de fetos. E eles são indivíduos alfa mais, então da classe mais alta. E eles estão junto ali com um outro chefe que tá explicando pra eles como é que funciona. Olha, aqui tem isso aqui tem isso aqui. E a gente vai junto entendendo como que funciona ali a criação de bebês, basicamente. A criação de seres humanos. O Bernard, ele trabalha lá. E aí a gente conhece ele ali, né, nesse momento.
E também trabalha lá a Lenina. A Lenina, ela é uma beta, ou seja, de uma classe abaixo dos alfas, e ela trabalha lá dentro desse lugar de criação aí de bebês. E ela e o Bernard, eles vão passar uma semana, 2 semanas, se não me engano, numa reserva de selvagens que fica nos Estados Unidos, então eles vão viajar para lá. Lá eles vão conhecer o John, que é um indivíduo, né, que foi criado lá dentro dessa reserva de selvagens, que é a forma como eles chamam mesmo, tá, gente? Reserva de selvagens. São locais dentro lá dos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, tem outras reservas, eu acredito, não só nos Estados Unidos, mas aqui a gente foca nessa, que é onde o Bernard e a Lenina, eles vão passar a semana deles. Então, para as pessoas que vivem em sociedade, é como se fosse um lugar, assim, super exótico. Poucas pessoas querem ir lá, porque a forma de vida que essas pessoas mantêm lá dentro dessa reserva é a forma como a gente vive hoje, assim, com seres humanos sendo criados da mesma forma. Então eles acreditam em Deus, eles acreditam em deuses, na verdade, né, não só em um Deus, e eles se casam, né, têm relações monogâmicas e tudo mais. Então algumas pessoas da sociedade às vezes vão pra lá. Bernard, por ser esse desajustado aí, ele fica muito curioso e resolve ir pra lá e conhecer essa reserva e convida a Lenina pra ir com ele. E eles vão, lá conhecem John, e a partir desse momento, a história, ela não vou dizer que ela muda, mas com certeza o foco que estava ali no Bernard e na Lenina, ele muda bastante pra história do John, como foi que ele cresceu lá dentro dessa reserva, e como que ele enxerga o mundo, e o contraste muito forte entre a forma como o John enxerga o mundo e a forma como a sociedade que o Bernard vive, que é o comum, enxerga. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre o sistema de classes, né? Nesse mundo, gente, o individualismo não importa. As pessoas são criadas em laboratório, é uma produção em massa de pessoas. Por causa disso, nenhum indivíduo é importante. Todas as pessoas são criadas em laboratório. Se alguém morre, é só substituir, é só fazer outro, entendeu? Então, dentro dessa linha de montagem, dessa linha de criação, né, de bebês, existem algumas classes. Eu vou olhar aqui porque eu não lembro tudo. Tem os alfas, que eles usam roupas cinzas, os beta, que usam amora, os gama, que usam verde, delta usam caqui e y usam preto. Então, essa é a ordem. Os alfas são os mais inteligentes, os mais fortes, os mais altos, e tem essa questão da altura também relacionada aí com as classes. Quanto menor a classe, mais baixinho a pessoa é. E o que acontece? A criação desses indivíduos é feita de forma diferente. Então, indivíduos alfa, indivíduos beta, eles têm uma genética específica, e durante o desenvolvimento deles, eles recebem mais nutrientes, eles recebem mais oxigênio para que o embrião ele se desenvolva da melhor forma e que seja gerado um indivíduo mais assim, né? E quanto menor a sua classe social, então se você é um Y, que é o mais baixo, você não recebe o oxigênio necessário para ter o desenvolvimento cerebral total. Então você vai ser um indivíduo que neurologicamente, fisicamente, você vai ter características que impedem que você desenvolva o total potencial que um ser humano poderia desenvolver. E tem uma questão também além nos delta e nos Y, que são as duas últimas castas. Eles não são criados pelo simples processo de fecundação em laboratório e desenvolvimento. Eles passam por um processo que é chamado no livro de processo Bokanovsky. O que é esse processo, gente? Um espermatozoide e um óvulo são unidos, né? Ocorre a fecundação, geração de um embrião. Só que esse único embrião não vai gerar só um indivíduo. Esse processo Bokanovsky serve para fazer com que esse embrião ele se duplique várias vezes para gerar, tipo assim, 90, 80 indivíduos iguais uns aos outros. Na página 24 tem a explicação sobre o que é esse processo. Um ovo, um embrião, um adulto é o normal, mas um ovo bakanovskizado tem a propriedade de germinar, proliferar, dividir-se, de 8 a 96 germes. E cada um destes se tornará um embrião perfeitamente formado, e cada embrião um adulto completo. A bokanovskização consiste essencialmente numa série de interrupções do desenvolvimento. Nós detemos o crescimento normal e, paradoxalmente, o ovo reage, germinando em múltiplos brotos. Ou seja, a partir desse processo, eles conseguem fazer o máximo, assim, o capitalismo adora. Com um embrião, você consegue gerar, tipo assim, 80 indivíduos.
todos iguais. O processo de produção de pessoas dessas classes baixas é visto como qualquer outra produção de qualquer outro produto dentro dessa sociedade. Então, a otimização é o conseguir fazer o máximo com os recursos que a gente tem. Imagina se você consegue produzir 90 trabalhadores a partir só de um embrião. E isso é trazido ao longo de todo o livro. Sempre que o John, que é um indivíduo de fora dessa sociedade, ele se encontra, né, ele vê esses deltas e ys todos iguais, assim, aquela galera andando assim, saindo do trabalho, por exemplo, de uma fábrica, e aí você vê 90 indivíduos todos iguais, todos com o mesmo rosto, é assustador. Ele sempre se sente muito incomodado com aquilo. Não é uma visão legal, sabe? Não é um negócio legal de se ver. E todos são condicionados para poder amar o que eles fazem, gente. Por isso que ninguém se rebela, né? Não existe rebelião. Todos são condicionados por um processo que eu vou explicar já já. Aí um pensamento que eu tive, assim, que me fez até ficar emocionada enquanto eu tava lendo esse livro, é que, assim, eu, né, tô num momento, assim, que é de muitas escolhas na minha vida. Nossa, será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que esse caminho que eu tô seguindo na minha vida, na minha carreira acadêmica e tal, é realmente o que eu quero? Será que é o que eu quero? Será que eu vou ser feliz fazendo isso? E não é uma sensação boa você ter sempre essa dúvida sobre seu futuro, né? Só que aí me deu um estalo enquanto eu tava lendo esse livro. Eu falei, e que horror deve ser você não ter escolha nenhuma sobre a sua vida. Você ser criado em um laboratório, designado para uma classe social que você nunca vai sair e ainda ser condicionado para estar feliz dentro daquele papel, ocupando aquele papel, sendo que você não pode escolher outra coisa, vai ser isso aí mesmo. Se você não estiver feliz, problema seu, você provavelmente vai ser eliminado dessa sociedade, porque o indivíduo não importa. Não importa se você tá infeliz. Se você estiver infeliz, se retire, a gente constrói, a gente faz outro. Então, que privilégio, né, gente? Eu vou dizer privilégio, mas não é um privilégio, né? É o mínimo que a gente pode esperar enquanto seres humanos, né? Poder escolher o que a gente quer ser. E mesmo assim, a gente tá condicionado a determinadas escolhas com base na classe que a gente está ocupando também. Por mais que a gente tenha determinada mobilidade social, eu cresci numa família pobre que vivia com um salário mínimo, então as opções de escolhas que eu tinha na minha vida eram limitadas a meu acesso financeiro, a meu acesso regional, né, do local onde eu nasci. Então a minha mobilidade não era tão grande em comparação com alguém que nasce numa classe social mais alta, que pode realmente escolher o que quiser, pode fazer o que quiser. Eu não podia fazer essa escolha, eu tinha escolhas dentro da minha realidade. No nosso mundo, né, já existe isso de você tem livre-arbítrio para escolher o que você quer ser, o que você quer fazer, até certo ponto. Até vírgula, dentro das suas capacidades. Das suas capacidades não, né? Dentro do que você nasceu ali, mais ou menos já pré-definido para exercer dentro de uma sociedade. A mobilidade social é uma coisa possível, mas não é tão fácil. E como que esses indivíduos, eles são condicionados? O Aldous Huxley, o escritor, ele trouxe ideias da hipnose para o livro. Nesse livro existe uma técnica chamada hipnopedia. A partir disso, os indivíduos, eles são condicionados para poder estarem felizes dentro ali do que foi designado para eles. Desde que os indivíduos, eles são bebezinhos, eles passam por um processo de, tipo assim, fica um alto-falante no ouvido dele, falando enquanto ele tá dormindo, várias frases super repetidas, assim, de tipo: eu sou feliz por ser um Y. Os Ys não precisam se preocupar com pensar sobre resoluções para o mundo, como os alfas. Os alfas têm muito trabalho. Cada classe social passa por um condicionamento específico. Se você é um alfa, você vai passar por um condicionamento. Se você é um beta, você vai passar por outro. E é a partir disso, a partir do sono, a repetição de frases e coisas que você passa a acreditar a partir dessa técnica da hipnopedia. Não é mais papel da família ou de outros organismos sociais aí, como a escola, a igreja ou outras instituições, ensinar valores morais, né, para as crianças. As crianças aprendem a partir aí desse processo de criação de indivíduos. Então tem um laboratório lá onde os embriões são gerados, aí nasce o bebê, nasce não, né? É gerado um bebê, e aí depois eles vão para os centros de treinamento e eles ficam lá
até a adolescência, até a vida adulta, onde eles vão começar realmente a trabalhar. Eu não sei exatamente até qual idade eles permanecem lá, mas é um condicionamento até ali 17, 18 anos. Então todos os valores, todas as coisas que eles aprendem, não é mais uma família, um indivíduo adulto que está conectado de alguma forma sanguínea, né, genética, de hereditariedade com esses indivíduos, é tudo feito através dessa linha de produção. Outra coisa que esse livro traz, gente, é que a monogamia, ela é completamente desencorajada, assim. Os indivíduos, eles são criados ali na hipnopedia para não serem monogâmicos, justamente porque eles não querem, né, nessa sociedade que haja formação de relações, porque os indivíduos não precisa mais haver relação, porque se os bebês são criados em laboratório, você vai se relacionar pra quê? Então, se uma pessoa, ela sai muitas vezes com a mesma, todo mundo já começa a falar, inclusive a Lenina mesmo, logo no comecinho, assim, ela tá conversando com uma amiga dela, e aí essa amiga fala pra ela, olha, você tá saindo muito com esse cara. Ela tinha saído, sei lá, umas 4 vezes com o mesmo cara. E não tinha sido vista saindo com outros ao mesmo tempo. Tipo, você pode sair com o mesmo cara mais de uma vez, só que ao mesmo tempo você tem que estar saindo com mais uns 2, 3. Porque aí tá normal, ninguém vai falar nada, é o comportamento normal nessa sociedade, é o que é encorajado. Quem vai contra isso, na verdade é visto como, tipo, você tá saindo do padrão, não faça isso, que coisa feia. É desencorajada a monogamia porque a formação de uma família já não tem nenhuma função nessa sociedade. O indivíduo não importa, não existem laços muito profundos sendo criados entre um indivíduo e outro, então a morte de ninguém importa também. Os bebês são criados em laboratório, então não é preciso que haja uma relação entre indivíduos aí para que haja geração de bebês. A família não tem mais nenhuma função dentro dessa realidade aqui. Os valores morais não são passados de pai para filho, então não faz sentido você existir a monogamia. A ideia de você ter uma família mesmo, vamos imaginar, os bebês são criados em laboratórios, mas ainda há formação de famílias, você junta aí e quer formar uma família, só que isso vai fazer também com que haja a valorização de um indivíduo a mais do que o outro. Em que sentido eu quero dizer isso? Se você se relaciona só com uma pessoa, há uma criação de um laço muito mais forte entre você e essa pessoa do que você e qualquer outra pessoa da sociedade. Isso vai fazer com que você valorize muito aquele indivíduo e não valorize mais tanto outros indivíduos igualmente. Isso faz com que o individualismo, de novo, entre em cena e é uma coisa que é completamente desencorajada nessa realidade. Outra coisa que existe nesse livro aqui é o soma. O soma é uma droga. Ela é feita com o objetivo de fazer com que as pessoas elas se esqueçam, então é encorajado lá na hipnopedia, quando eles são bebês, né, crianças, tem lá um radinho falando pra eles que o soma é legal. Se você tá triste, toma soma. Se você começa a pensar demais, se você começa a ser muito crítico, começa a ficar triste porque você tá pensando na sua individualidade, tome soma, que todos os seus problemas vão desaparecer. Ele cura tudo, ele tira qualquer senso de individualidade, qualquer tristeza, qualquer emoção, ele tira, né, suas emoções, só deixa a alegria e a completa alienação, você passa a não sentir nada. Tem uma passagem aqui, por exemplo, que a Lenina, ela tava lá nessa reserva dos selvagens e ela tava muito incomodada ali com o que ela tava vendo, porque aquilo tudo tava fazendo ela refletir, ter pensamentos críticos. Então, ela ficou muito incomodada e ela resolveu tomar soma, ó. Tateou no bolso à procura do soma e só então descobriu que, por um descuido sem precedentes, deixaram o vidro na hospedaria. Os bolsos de Bernard também estavam vazios, então que horror, ela ia ter que enfrentar aquilo ali e ver aquelas pessoas vivendo sem poder se alienar. Não restava a Lenina senão afrontar, sem socorro exterior, os horrores de Mau País, que era o nome lá da reserva. Estes se abateram sobre ela, abundantes e rápidos. O espetáculo de 2 moças dando o seio a seus bebês fê-la corar e virar o rosto. Nunca tinha visto em toda a sua vida coisa tão indecente. O ato de cuidar de bebês, né? O fato de uma mulher, ela ter um bebê, ela ter um filho, é uma coisa assim horrorosa, muito mal vista, é uma coisa vista como uma obscenidade mesmo por esses indivíduos, né? Então o soma, ele é essa droga que serve pra te alienar completamente, você conseguir passar por qualquer desconforto mental e social sem
nenhum problema. Outra questão é que não existem mais doenças, assim, sobraram, sei lá, 1, 2 doenças ainda que afetam as pessoas, e as pessoas, elas também não envelhecem. Então chega ali nos 25, 30 anos, elas param de envelhecer sua forma física mesmo, mas quando chega ali nos 60, 60 e poucos anos, elas morrem. Só que elas ainda estão com a forma física, o corpo, de 30 anos mais ou menos. As crianças, elas são condicionadas a normalizar a morte desde sempre. De novo, nenhum indivíduo é mais importante do que outro. Então ainda crianças, elas vão nos lugares onde esses indivíduos ali com 60, 60 e poucos anos, eles, no final da vida, né, como eles não têm família, não tem nada disso, eles vão para essa clínica, nesse local, passar os últimos momentos da vida deles lá. E as crianças, elas vão fazer visitas lá. Então, junto com o local que faz o condicionamento das crianças, é como se fosse uma visita de escola. Eles vão pra lá pra ver essas pessoas e normalizarem a morte e verem que, olha, ele tá indo, é só mais um indivíduo, não existe, né, ninguém que vai chorar por ele, não tem nenhum tipo de ligação afetiva desse indivíduo com qualquer outro indivíduo da sociedade, justamente porque amanhã já pode ser criado outro indivíduo exatamente igual àquele, até se eles quisessem. Então, nesse mundo em que qualquer indivíduo é facilmente substituído, a morte, ela tem que ser normalizada também, e é uma coisa comum. Tem uma passagem que eu fiquei assim muito chocada, que é na página 29, quando tá tendo a explicação de como funciona lá a criação das pessoas. Um dos trabalhadores lá tá falando sobre, explicando para os alfa que estão nessa excursão dentro desse local de criação dos bebês, ele tá explicando sobre a bocanovskização e o fato de ter que fazer as pessoas. Ele fala, as perdas imprevistas prontamente compensadas, no caso, se há uma morte em massa de pessoas, rapidinho eles conseguem substituir. Prontamente, repetiu o Sr. Foster. Foster é o que tá explicando. Se os senhores soubessem quantas horas extra tive de fazer depois do último terremoto no Japão, eu li isso, eu fiquei assim, teve um terremoto, morreu um monte de gente, e aí a forma que o cara fala é tipo assim, nossa senhora, eu tive que trabalhar tanto, porque teve o terremoto lá no Japão, morreu um tanto de gente, e aí eu tive que ficar fazendo gente o tempo todo. Entende? É um negócio completamente banalizado, gente. Por isso que eu falo, nenhum indivíduo é importante e eles fazem todo o condicionamento para isso ser reforçado. Bem no finalzinho do livro, né, a gente tem um diálogo. Se você não quiser spoiler, não assista esses últimos minutos aqui que eu vou falar. Eu vou deixar aqui na tela o minuto que vocês podem ir, se vocês não quiserem saber. Mas no finalzinho a gente tem um diálogo entre o Alfa mais Mustafa Mondi, que ele é o administrador da Europa Ocidental. Então ele é o mais assim, né? Alfa mais mesmo. E ele tá tendo uma conversa lá com o Bernard, um outro amigo do Bernard que também pensa bem diferente, que eu não lembro o nome dele agora, e o John. E esses três, né, eles são indivíduos, o John, que era um selvagem, o Bernard e esse amigo dele, são indivíduos que ao longo do livro, eles se diferenciaram, né, pensaram individualmente, ousaram pensar individualmente. E aí o Mustafa, ele tá explicando várias coisas sobre o funcionamento mesmo, sabe? Uma parte mais administrativa, de por que as coisas são como elas são e tal. E o que acontece com as pessoas que ousam pensar individualmente, né? Elas, na verdade, elas não são eliminadas completamente da sociedade, mas no caso, desvividas, né? Elas são mandadas assim para ilhas isoladas e elas ficam vivendo lá. O Mustafa, inclusive, fala, olha, eu acho que, inclusive, essa é a melhor forma de viver, porque você sai aqui da sociedade onde tá todo mundo, né, igual, onde o individualismo não tem espaço, e você vai viver com outras pessoas que pensam criticamente, sabe? E o Bernard e o amigo dele são mandados para lá, mas o John não quer. O John não quer ir para lá, enfim, outras coisas acontecem com ele. No final fica Mustafa e John conversando, e aí John fala várias coisas pra ele, né? As pessoas, elas não conseguem pensar por si mesmas, elas não têm escolha, não tem nenhuma infelicidade. Não tem infelicidade. A gente garante que todas as pessoas, elas sejam felizes, e elas nem sabem o que é infelicidade. Só que se você não sabe o que é, o John questiona, né? Se você não sabe o que é infelicidade, como você vai saber o que é a felicidade de verdade? Se você nunca para se questionar sobre nenhuma escolha da sua vida, porque justamente você não tem esse poder de escolha, né? Nenhuma desgraça afeta elas. Então, se nenhuma desgraça afeta, elas não sabem o que é infelicidade, elas vivem em constante felicidade e elas não precisam escolher.
Elas não precisam escolher nada. E aí, gente, vários pensamentos, né? Vários pensamentos. Essa coisa o John mesmo, ele fala no final. Eu quero a infelicidade, eu quero poder sentir as dores, as tristezas, eu quero saber o que é o sofrimento, porque sem isso eu não vou saber o que é a felicidade. No final, a gente entende bem, assim, o funcionamento de tudo aqui e se questiona novamente várias coisas. E o que eu falei pra vocês, uma das coisas que me deixa muito pensativa sobre as distopias, e o que eu acho que é esse poder muito legal das distopias, como nenhum outro gênero, de fazer a gente ter críticas sociais, é porque justamente pega coisas, né, de classes sociais, criação de indivíduos, e extrapola isso para um absurdo. Tipo, bebês feitos em laboratórios e condicionamento porque se dá menos oxigênio, não sei o que, tipo, extrapola muito, faz um negócio que é muito absurdo, mas que tá ali pra fazer um ponto, né, pra deixar bem claro, assim, o que tá querendo criticar pra gente. Então, um livro que traz aí classes sociais, condicionamento de classes, né, como controlar massas de pessoas, como garantir que todos estejam ali obedecendo e dentro de suas caixinhas, interesses capitalistas e, enfim, individualidade, tudo isso é representado aqui e com certeza agora, com 26 anos, eu consegui aproveitar muito mais a leitura e ter muitos mais pensamentos, além dos que eu tive há 10 anos atrás. Então, novamente, um livro que tem que ser lido, gente. A escrita não é difícil, tá? A linguagem não é difícil, é muito fácil de entender. É uma história, assim, linear. Então, começa de um momento e você vai seguindo o tempo, né? A passagem de tempo. E vão acontecendo as coisas, assim, linearmente. E a gente tem uma explicação inicial de como os indivíduos são feitos no laboratório, Tem toda uma exposição sobre essa sociedade primeiro, antes da gente conhecer os nossos personagens. E no final também tem muita exposição, muito diálogo, tipo, explicando as coisas pra gente. Então, não é difícil de entender, é um livro fácil. E, como eu disse, a escrita não é muito floreada, assim, né? Não tem muita figura de linguagem, metáfora, nem nada assim. É tudo bem exposto, assim, em diálogos, em explicações. Então, vale muito a pena, gente. É um clássico que eu digo assim, leiam, 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 leiam. Vocês não vão se arrepender. É um livro muito bom mesmo. E vocês já leram Admirável Mundo Novo? Acham o que desse livro? Novamente, é um livro favorito pra mim, gente. Acho que é um dos meus clássicos preferidos, um dos meus livros preferidos. E que eu indico, novamente, vou voltar a indicar para as pessoas, né? Se vocês já leram, me contem o que vocês acham. Os pensamentos, né, para além das coisas que eu comentei aqui, se vocês concordam, discordam, querem adicionar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Vamos conversar sobre Admirável Mundo Novo. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, toda semana tem vídeo novo. E é isso, gente, até a próxima!